Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura e o evangelho de hoje estão bem relacionados. Nós podemos ver na primeira leitura retirada do livro do Gênesis, no versículo 20, a frase: vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Os irmãos de José, com a inveja no coração, desejavam matá-lo. A mesma frase se aplica a Jesus no versículo 38, São Mateus, capítulo 21, versículo 38. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. As duas leituras estão relacionadas e tanto na primeira leitura como no evangelho, o que motiva aqui é a inveja de José. A inveja porque José era o preferido do pai. José tinha uma precedência no afeto e os irmãos não suportavam a ideia de que um fosse mais amado do que os outros. Uma realidade tão comum no nosso coração. Isto é óbvio que nós amamos mais a uns do que a outros. Jesus aqui na terra amou mais a uns do que a outros. Ele tinha dentre os amigos, ele tinha 3 que eram mais seus amigos: Pedro, Tiago e João. E dos 3, João lhe era mais próximo ao coração. Aceitar, ser humilde e aceitar essa realidade. A ninguém faltou amor, como a nenhum filho, a nenhum dos irmãos de José. Mas Jacó amava mais a José e deu-lhe uma túnica listrada, e esta foi a gota d'água que fez com que os irmãos lhe desejassem a morte. Mas, meus irmãos, o bonito é o quê? Que no desfecho dessa história, Deus não abandonou José. E quando José teve a oportunidade de pagar com a mesma moeda os seus irmãos, quando José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, porque José se tornou poderoso no Egito, e os seus irmãos foram a ele, quando José teve a oportunidade, José fez o bem, não pagou o mal com o bem. Desculpe, não pagou o mal com o mal, pagou o mal com o bem. O mesmo nós encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo. Diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 17. Mateus, capítulo 28, que diz que Jesus foi entregue, isso, capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículo 18. Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Os judeus começaram a perceber que Jesus estava ganhando influência. Nós vemos isso muito claramente lá no Evangelho de São João, no capítulo 12, depois que Jesus ressuscita Lázaro. O povo começa a se encantar com o nosso Senhor, a dar cada vez mais autoridade às suas palavras, e os fariseus começam a dizer: daqui a pouco nós iremos perder todo o povo, daqui a pouco nós perderemos a influência sobre o povo. E diz a palavra que eles começaram a pensar em como matar Jesus. João, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 10. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também de Lázaro, porque não só de Jesus, mas de Lázaro, que era o milagre vivo. Porque muitos judeus, por causa daquele milagre, se afastavam dos judeus e acreditavam em Jesus. E o que foi que Jesus fez, meus irmãos? Jesus também pagou o mal com o bem. O mal que lhe fizeram, Jesus
respondeu com o bem. Desejaram-lhe a morte e a executaram, e Jesus pagou com a vida. Meus irmãos, é verdade, sem sombra de dúvida. Sim, apenas para acréscimo do nosso conhecimento bíblico, vocês podem também depois, na primeira carta de São João, eu falei do Evangelho, capítulo 12, versículo 10º, e também na primeira carta de São João, quando o evangelista João faz a comparação também entre Caim e Abel. São João, primeira carta de São João, capítulo 3º, versículo 12, quando São João diz: não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram boas. Por inveja, ele teve inveja do irmão e matou. Meus irmãos, é verdade que que foram os israelitas que realizaram essas maldades, tanto com José, tanto com Abel, como com Jesus. Mas é verdade também, meus irmãos, que esses pecados, que essa maldade também está presente no nosso coração, em germe, em semente. Ninguém aqui pode dizer: não, meu coração é livre de todas essas paixões, inveja, orgulho, ira, essas maldades. Não, elas não passam sequer pelo meu coração. Em todos nós, essas paixões estão presentes. Nós precisamos reconhecer essa realidade. Para quê? Para que nós obtenhamos a cura. E como é que se dá? Como é que eu vou então lutar contra essas paixões, contra a possibilidade da inveja no meu coração, que é, diga-se de passagem, um pecado contra o Espírito Santo, né? Quando você se entristece pelas graças de Deus na vida de uma outra pessoa. Então era uma graça ser amado de uma maneira tão bonita pelo pai. No caso de José, os irmãos não se alegraram com esta graça concedida a José. Era uma graça o fato de Abel ter sempre as suas oferendas recebidas por Deus, como ele era bom. Mas Caim o invejou e o matou. Era uma graça de que muitos judeus começassem a dar assentimento à palavra de Jesus, de muitos judeus aderirem ao ensinamento de nosso Senhor. Mas os judeus começaram a invejar, isto é, nós estamos perdendo campo, Jesus está crescendo na admiração do povo. Apenas um parênteses, São João Batista é um exemplo maravilhoso disso, né? São João Batista começou a ver que os seus seguidores começaram a diminuir, porque começaram a abandoná-lo e a seguir Jesus. E São João Batista disse o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Essa é a atitude de quem quer, uma das atitudes de quem quer vencer a inveja que é sempre possível nos nossos corações. E qual seria então uma atitude que nós poderíamos tomar para que nos ajudasse a vencer esta doença que está no nosso coração? Este vírus, ele pode não estar ativo na sua alma, mas ele está presente. Então, todos nós temos o vírus da inveja. Todos nós. Só em uns ele está ativo, em outros não. Em uns ele está mais ativo, em outros menos, mas em todos nós. Então o que é que nós podemos fazer para inocular, para prender esse vírus e não deixá-lo agindo no nosso coração? Dos princípios é louvar a Deus pelas graças concedidas a outros. E principalmente louvar a Deus pelas graças concedidas a outros e não a você. Isto é,
por Deus ter concedido aquela graça que você tanto gostaria, por Deus ter concedido a outros. É verdade que você também gostaria de alcançar aquela graça, mas Deus sabe porque não me deu. Mas que bom, Senhor, que o Senhor concedeu isso a fulano, a Beltrano, a Cicrana, a Beltrana. Que bom, Senhor, que o Senhor concedeu uma família tão abençoada para aquela pessoa. Você gostaria também de ter uma família que tivesse mais fé, e você pode rezar, mas você não vai aqui, a atitude é de ênfase. Você não vai ficar enfatizando apenas o fato de os seus filhos não irem à igreja, de a sua esposa não ser tão piedosa quanto aquela senhora ali, o de o seu marido não ser tão bom quanto aquele marido da igreja. Não, você vai enfatizar o que? Eu te bendigo, Senhor, porque aquela família é tão abençoada. Eu te bendigo, Senhor, porque fulano conseguiu passar naquele concurso. E não ficar, meu Deus, eu não passei naquele concurso, meu Deus, eu não conseguia aquele emprego. Não, Senhor, eu te bendigo, porque fulano conseguiu aquela graça. Eu te bendigo, Senhor, porque aquela pessoa tem uma saúde tão boa. Nós temos a mesma idade, mas aquela pessoa é tão vigorosa, tem ânimo para fazer todas as coisas. E eu vivo cheio de dores, e eu vivo sempre cansado. Então de você louvar e bendizer as coisas boas, almejáveis, desejáveis a você, mas que você não as possui, mas que outros a possuem. Eu te bendigo, Senhor. Fulana é tão inteligente, é tão capacitada. Eu te bendigo, Senhor, por esses dons terem sido tão abundantemente derramados sobre ela, sobre ele. E se esquece de você, se esqueça, pelo amor de Deus, um momento que seja, e bendiga pelas graças concedidas a outros. Isso de alguma maneira ajudará você a ir fechando cada vez mais o seu coração à inveja. Isto é, eu louvo pelas graças concedidas a outros, e não ficar, Senhor, mas eu também gostaria. Para de ser pidão, para de ser do olho grande espiritual. Bendiga a Deus pelas graças concedidas a outros, e isso, repito, vai dificultar a manifestação da doença espiritual, inveja, que está em você, que está em todos nós. Todos nós temos os vírus dos 7 pecados capitais, todos nós. Então não tem, eu não tenho inveja. Tem sim. Você talvez, graças a Deus, não esteja vendo a manifestação, porque não está se manifestando, ou pior, talvez você esteja cego à manifestação. Existem manifestações de inveja e você sequer as percebe no seu coração. É a primeira atitude. A segunda atitude, que tanto José como Jesus nos ensinam, é pagar o mal com o bem. José sofreu pela inveja dos seus irmãos, mas não se deixou tomar pelo rancor, não ficou rancoroso, recalcado, machucado, amuado, azedo. Nosso Senhor também sofreu pela inveja dos seus e pagou a eles com amor. Então hoje, de um modo particular, mas não apenas hoje, seria maravilhoso se nós fizéssemos o exercício de recordar as pessoas que nos fizeram o mal, que nos enganaram, que nos passaram a perna, que nos machucaram, que nos trapacearam, que mentiram, inventaram mentiras a nosso respeito, que não nos amaram, que de alguma maneira nos fizeram o mal, e nós iremos nos unir a esta
esta escola de santidade e hoje desejar o bem a essas pessoas, fazer o bem a elas, que provavelmente você não tenha talvez acesso a elas, mas terá acesso por meio da oração. Quem foi que já lhe fez o mal, que enganou você, que traiu você, que machucou o seu coração, que lhe desejou a morte, que já tenha lhe prejudicado de alguma maneira, e você vai começar hoje o quê? Já nesta missa, rezando por essas pessoas. Mas padre, mas não é falsidade, porque dentro do meu coração existe uma revolta contra elas. Não, meu santo, porque você não é primeiramente este sentimento. Você é primeiramente a vontade de nosso Senhor na sua vida. Eu pergunto, pela fé, diante de Deus, o que você acredita que Deus quer que você bendiga essas pessoas, diga o bem para elas, reze por elas, ou que você se deixe levar pelos seus sentimentos? O que é que você acha? Que Jesus quer que você se deixe levar pelos sentimentos dele ou pelos sentimentos do maligno que também estão em você? Mas se você é batizado, os sentimentos de Jesus também estão presentes no seu coração. Se você é batizado, o Espírito Santo está dentro de você, inspirando os desejos de Cristo. Quais você vai seguir? Por quais você vai deixar se guiar? Pelos desejos do diabo? Isto é, de você alimentar e continuar guardando no seu coração aquelas lembranças de coisas más que um dia fizeram a você? Ou você vai sem sentimento nenhum, mas guiado pela fé? Eu abençoo essa pessoa, meu Deus. Eu peço, Senhor, felicidade na terra e no céu. Porque a gente às vezes, para os outros, espiritualiza tanto que eu fico meio assim receoso. Será mesmo que você quer o bem? Não, eu quero que esteja no céu, que alcance a salvação. Você quer aqui na terra, mas eu espero que ela sofra aqui na terra pelo mal que ela fez. E eu fico pensando se é mesmo um desejo sadio de que a pessoa se arrependa dos seus pecados, ou se não é uma maneira de você também se vingar. Pois desejo que Deus faça como melhor lhe aprouver, mas da sua parte, deseje a felicidade. Senhor, que essa pessoa nunca encontre ninguém a lhe fazer mal algum. Que esta pessoa nunca sofra aquilo que ela me fez sofrer. Eu a perdoo, Senhor. Se existe algo a ser pago ainda por ela, por aquele mal que ela me fez, eu cancelo, Senhor. Eu renuncio. Não, Senhor, ela não deve nada. Me roubou, pois bem, Senhor, não me deve nada. Não precisa, Senhor, ela não precisa sequer, Senhor, se assim lhe aprouver, ela não precisa sequer pagar no purgatório. Eu renuncio a todo direito de justiça sobre isso, Senhor. Eu a perdoo totalmente. Se aquela pessoa me fez o mal e me prejudicou até hoje, e até hoje eu ainda sofro as consequências daquele mal causado a mim, eu a libero, Senhor. Naquilo que depende de mim, eu a libero de pagar por este mal. Eu aceito as consequências e ofereço pela minha santificação e pela santificação dos pecadores. Eu te ofereço, meu Deus, mas eu dispenso naquilo que me for possível todo o mal, todo pagamento a essa pessoa. Eu quero que ela seja feliz, Senhor, aqui neste mundo e no céu, porque eu sei que é isso que o Senhor quer, e eu quero o que o Senhor quer. É uma luta, meus santos, é uma luta constante, e às vezes você não precisa pensar simplesmente nas pessoas com quem você trabalha, ou nas pessoas distantes que lhe fizeram mal. Às vezes são pessoas da nossa família, que deveriam nos amar, ou que até nos amam, mas que também nos machucaram, e nós somos chamados hoje. É como que nós iremos tirar um monte de doença, de desafeto de debaixo do tapete, mas não para que isso volte a nos ferir e adoecer espiritualmente, mas para que nós sejamos libertos de tudo isso. Armemo-nos com a graça, supliquemos a Deus que nos conceda as graças necessárias para que nós entremos nesse
campo de tristeza, de maldade e de pecado, e diante de Deus, demos o nosso perdão. Diante de Deus, bendigamos aquelas pessoas. Diante de Deus, abençoemos cada um que de alguma maneira nos fizeram mal, porque isso nos fará semelhantes cada vez mais a Jesus, que pagou com o bem, com a vida, o mal e a morte que lhe trouxeram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.